Vamos lá, Brasil. Vou trazer aqui para vocês agora com exclusividade Fábio Alvarenga. Corre aí nas lives que você vai poder acompanhar também a live que nós fizemos aí com o senador Jorge Seife. Foi muito bom, um bate-bola falando sobre a anistia. Corre aí nos vídeos direto que a live foi hoje. Dê uma olhada na live que ali o senador esclareceu muitas coisas. Vamos falar aqui agora sobre mais uma decisão do magistrado Fux. O magistrado Fux agora volta com o caso da Débora e o que ele faz surpreendeu o Brasil. Nós estamos aqui na Revista Oeste do Augusto Nunes, da Ana Paula Henkel, do Adalberto Piotto e do Andrei Jorge. Olha só que interessante aqui o que diz já o título. Fux devolve então o caso de Débora para julgamento. Mas aí tem um ponto aqui que nós podemos destacar. O ministro Fux, então, devolve para julgamento o caso da cabeleireira sobre o 8 de janeiro. Por quê? Porque ela ficou conhecida por escrever com um simples batom a frase, entre aspas, perdeu o mané, na estátua da Justiça. A água que no outro dia, inclusive a estátua que no outro dia, corrijo aqui, foi lavada com água e sabão. Então, na Estátua da Justiça, durante a manifestação de 2023, algo surpreendente aconteceu. Por quê? Porque pessoas pegaram penas de 17, 14, 15 anos de prisão. Há algumas semanas, Fux pediu vista do processo, então, desse caso, por discordar da pena de 14 anos, mas agora ele aparece aqui com uma resposta, discordando de Moraes e Flávio Dino. Vamos entender aqui o que aconteceu. Débora agora deve ser julgada entre 25 de abril e 6 de maio. E o que fica aqui no ar é: será que o Supremo Tribunal Federal, após a ponderação do magistrado Fux, vai dar aí uma sentença ou absolver a cabeleireira, porque o crime de pichação é entre 1 e 2 anos, se eu não me recordo. Ela já cumpriu essa pena, inclusive em regime fechado. Então acredito que o Supremo Tribunal Federal deve avaliar o pedido do Fux, que viu como uma pena exagerada. Disse ainda que por trás da toga tinha ali um coração. Gente, olha só que interessante os detalhes que nós temos que observarmos aqui. Olha só, a possibilidade da prisão do Bolsonaro absurdamente se tornou realidade. Por quê? A cruel perseguição contra o ex-presidente, seus aliados e sua família não tem limites. Há quem diga ainda que não existe mais solução, mas enquanto houver fé, há esperança. A maior e única arma que o povo brasileiro tem neste momento é o conhecimento. A verdade não pode morrer. A história precisa contar a verdade sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu em 22, sobre os abusos contra Bolsonaro, principalmente a verdade que Lula e o PT seguem tentando esconder há décadas. Então isso não é novidade para nós, de que o PT, de que o Lula, de que a perseguição da esquerda continua a todo vapor. Não é à toa que o genial, na minha opinião, até falei com o senador Jorge Seife hoje na live, corre lá e assista, até comentei com ele a respeito da ida do Eduardo Bolsonaro, que levou consigo uma bagagem de denúncias, inclusive acrescentando que a OEA, a respeito do que acontece, que infringiu os direitos humanos aqui no Brasil, que inclui o caso do Clezão, da cabeleireira Débora, da missionária e outros. O Eduardo Bolsonaro está lá fazendo a diferença. O Eduardo Bolsonaro está lá mostrando que o Brasil, de fato, pode ser o Brasil da transformação, da revolução e do conhecimento. Por que eu digo isso para vocês? Gente, os Estados Unidos hoje é o pivô, é a chave para que nós possamos, então, na realidade, desarticularmos juntos, por que não, essa estratégia maligna da esquerda, principalmente sobre a prisão do Bolsonaro. Se prender o Bolsonaro,
Até o Jorge Seife falou hoje aí em nossa live com exclusividade. Se prender o Bolsonaro, vão prender uma pessoa inocente, simples assim. Porque o capitão, sendo inocente, porque nada se consegue provar contra ele, quem vai cair de joelhos é a esquerda, que tenta puxar o tapete dele a todo momento. Então, nós estamos aqui diante de um cenário gravíssimo a respeito do que acontece no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o plano de Trump é genial. Por quê? Tem um risco a ser enfrentado, sim, mas a velha mídia não percebeu isso daqui, ó. Escute aí, por gentileza. A mídia brasileira, por algum motivo, não divulga o simplesmente desconhecimento sobre, de fato, as denúncias envolvendo não só o magistrado Moraes, mas outros ali nos Estados Unidos. O objetivo final é, sim, a apresentação dessa denúncia na mesa do Congresso americano dos Estados Unidos. O mundo inteiro cobra muito caro para as empresas, então, americanas exportarem, mas a contrapartida não existe a respeito de aliança ou não, a respeito de reconhecer ou não o que o Brasil tem feito entre Aliança Brasil e Estados Unidos. Ou seja, isso está além. O Brasil, ele está além dessas discussões. Por que eu digo isso para vocês? Porque, de fato, se nós não pararmos para pensar que o Brasil realmente pode reverter essa situação, então do que adianta nós ficarmos aqui nesse quebra-cabeça, nesse pontapé, nesse círculo sem fim, sendo que a verdade ela nunca prevalece, porque o medo é o Brasil perder alianças com os Estados Unidos. Não, o próprio povo brasileiro, de fato, já tem enxergado muito a respeito do que acontece aqui no Brasil. Então, gente, o que acontece, na verdade, dentro desse cenário? Parlamentares, então, de Trump pretendem fazer a maior redução de impostos da história. Assim, a fórmula seria a seguinte: produto mais competitivo, energia mais barata para produtos, menos impostos e tarifas equivalentes. O que acontece? Os Estados Unidos está taxando todos os países. Tudo bem, o preço das coisas americanas subiram para nós, mas subiram para todos os países. Mas no caso do Brasil, é além de importação e exportação, envolve a liberdade de expressão. É isso que muitos não conseguem entender. Então, o presidente Trump é um cara bem inteligente, é um camarada que tem observado muito bem as regras de países estrangeiros para poder, então, fortalecer a América ainda mais. Agora, um outro caso bem impactante, além da decisão do Fux que devolveu para o Supremo Tribunal Federal o caso da cabeleireira Débora, temos também a negativa do magistrado Moraes sobre a prisão domiciliar do ex-deputado Daniel, que foi também, inclusive, jogada na gaveta. Por quê? Olha só que interessante. Lula chama diretora-geral do FMI de mulherzinha em discurso. Ou seja, o camarada pode ofender todo mundo e com ele não acontece nada. O ex-deputado Daniel Silveira criticou nas redes sociais, aí dentro do seu ponto de vista, um direito constitucional dos parlamentares, o magistrado Moraes. Ele está pagando um alto preço. Ele pagou um alto preço assim que, na minha opinião, chega a ser algo assim inacreditável de compreender, uma vez que o próprio ex-deputado Daniel Silveira já havia falado que, na realidade, a sua intenção era uma só: se manter dentro do posicionamento correto. Durante sua fala no evento, o Lula lembrou um episódio de maio de 2023, durante a cúpula do G7, lá no Japão. Ele encontrou e também falou a respeito de o Brasil se ajoelhar diante dos Estados Unidos, que era algo que ele não ia aceitar, inclusive.
Eis aí a maior e única arma do povo contra o sistema, contra tudo isso daí que eu estou falando para vocês. A possibilidade da prisão de Bolsonaro, voltando aqui, é absolutamente real, porque a cruel perseguição continua. Seus aliados e sua família não têm limites para poder compreender a tamanha, gente, martelada vergonhosa da esquerda em cima do capitão. A família do Bolsonaro está assustada. Ela não consegue compreender o que acontece com o capitão. Por que tantas denúncias assim vêm ao encontro dele? A maior e única arma que o povo pode ter neste momento é o conhecimento. A verdade não pode morrer. A história precisa contar a verdade sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu em 22, sobre os absurdos contra Bolsonaro, principalmente a verdade que Lula e o PT escondem, seguem escondendo, há muito e muito tempo. Então nós já vamos finalizar o vídeo aqui e eu peço para você, por gentileza, assistir a live que nós fizemos com o senador Jorge Seife. Corre lá, assista, porque foi um bate-bola muito legal. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, porque através do seu comentário outras pessoas ficarão atualizadas de tudo ou quase tudo o que acontece nos bastidores do meio político ali em Brasília. Fábio Alvarenga, canal direto no assunto. Daqui a pouquinho nós voltaremos aqui abordando novos temas a respeito do assunto. Mas uma coisa nós já podemos aqui garantir: o capitão será sim o nosso candidato. A direita conservadora vai conseguir vencer, porque Deus é brasileiro, sim, porque aqui a justiça pode, gente, pode falar em nome dos inocentes, basta ela mesma querer e nós vamos cobrar tudo isso daí que nós estamos aqui trazendo para vocês com exclusividade. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo permitir.